Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Como esta é uma palavra pouco usada, deixe-me perguntar, você sabe o que é apostasia? Deixe-me definir o termo. Apostasia é uma palavra grega que vem da mesma raiz de apostasium, e ela quer dizer, segundo o dicionário, separação, divórcio, quebra de acordo. Assim, segundo o apóstolo Paulo, uma grande separação ou quebra de acordo aconteceria no futuro do cristianismo. E junto com isto, viria o anticristo. Novamente, a palavra anticristo é outro termo grego que significa aquele que opõe a Cristo, usurpando, tomando o lugar de Cristo. Um estudo sistemático da Bíblia e da interpretação mais antiga das profecias apocalípticas mostra que os cristãos primitivos sempre entenderam que este anticristo seria uma união perigosa entre a Igreja e o Império Romano. O que antes era oposto a Cristo, agora usurpa o seu lugar. Esta é a definição de anticristo. Aliás, não é à toa que no documento de doação de Constantino, que já mencionamos, o Papa ali é chamado de Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus, pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas, feitas pelo Papa Gregório em 1582. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho. Festas estas que deram origem ao carnaval. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Neste contexto, o Papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do Sol, dies solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico, e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domenicus, que quer dizer domingo, ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Com isso em mente, nós podemos passar para a segunda parte da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Afinal de contas, ali diz que esse poder não mudaria apenas os tempos, isto é, os calendários, mas também a lei, isto é, a lei de Deus. Agora, pegue em sua casa uma Bíblia católica,
E abra qualquer Bíblia católica, protestante que seja, em Êxodo capítulo 20. Depois tome um catecismo e abra na parte que fala dos 10 mandamentos. Uma vez feito isto, compare os dois textos, da Bíblia e do catecismo. Você se surpreenderá ao ver como a igreja mudou arbitrariamente os 10 mandamentos, isto é, a lei de Deus.